Partiu. Acompanha a apresentação aí. Quem viu a revisão, ótimo. Quem não viu, infelizmente não posso fazer mais nada. Vou por aí mesmo. A gente vai começar agora a diversidade da matéria, tá? Basicamente falando sobre ligações, pelo menos nesse primeiro momento, sobre ligações químicas, tá? Então, as ligações químicas, ela existe porque os átomos na natureza, eles não estão da forma que nós encontramos, tá? Ele não é na natureza, ele não é encontrado, por exemplo, o átomo de sódio. Ele não é encontrado só o sódio, ele sempre está ligado a outra coisa, tá? A outro elemento, a outro átomo. Por que isso acontece? Porque o átomo, por si só, não todos, mas alguns deles, por si só, eles são instáveis, tá? O que significa que eles não estão no seu modo estável, não tá firme. Ele precisa se ligar a outro para que ele fique tranquilo, entendeu? Os únicos átomos que na natureza são estáveis são os da tabela periódica, os gases nobres, que é a última coluna lá, o último grupo. Todos eles são estáveis. Logo nós vamos ver por que isso, tá? Mas eles são os únicos que são estáveis, que é o grupo 18, tá? O grupo 18 na tabela periódica. Para um átomo ser estável, ele precisa ter exatamente 8 elétrons na camada de valência. Quem viu a aula anterior, quem viu a revisão, sabe o que é a camada de valência. A camada de valência é, se lembrar lá das camadas energéticas de um átomo, tá? As 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, são essas 7 camadas. A camada de valência é a última camada, tá? Cada átomo tem o seu número de camadas, tá? Tem uns que só tem uma, outros só tem duas, três, e o máximo tem 7. Então, a última camada desse átomo é a sua camada de valência, tá? E ele fica estável quando na sua camada de valência tem exatamente 8 elétrons. Tá? Não pode... Lucas, um pouco mais devagar. Porque eu vou devagar. Já expliquei isso já. Mas tá, vou um pouquinho mais devagar. Meu Deus. Então acho que hoje não vai dar pra gente ver o que eu planejei, não. Vamos lá. Ver só o basicão mesmo. Mas é porque eu tô falando só teoria. Depois você vai entender melhor. Por isso eu tô falando rápido. Tem exemplos ainda. Tá? Mas basicamente é isso. Um átomo é o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Nas ligações. O átomo ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada energética de um átomo. A gente vai ver isso mais detalhado, tá? Então, nós temos dois tipos de ligações químicas. Um deles é ligação iônica, como o próprio nome diz, envolve íons, tá? E tem uma ligação covalente que a gente vai ver nas aulas mais adiante. Então, vamos ver aqui ligação iônica, tá? Ela ocorre quando há interação entre íons, tá? Quando átomos que são íons, eles começam a interagir entre eles, tá? Como vocês sabem, existem dois tipos de íons, tá? Existe o íon chamado... Opa, passei aqui. Tá. Existe o íon chamado de cátions, que é quando um átomo perde elétrons, e existe um íon chamado de ânion, que é quando ele ganha elétrons. Deixa eu tentar explicar passo a passo aqui. Um íon, ele é formado quando um átomo cede ou quando ele recebe um elétron, um ou mais elétrons, tá? É quando ele dá, quando ele perde ou quando ele ganha elétrons, tá? E aí surge um íon, quando ele ganha ou quando ele perde. Quando ele, não sei se é aqui, tá, ainda não. Quando ele, eu já expliquei antes, tá, também isso aqui. Quando ele perde elétrons, ele fica positivo, ele é um cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo
ele é um ânion. Veja aqui como está escrito, tá? Dessa maneira, o número de cargas positivas, que é o número de prótons de um átomo, tá? Difere do número de cargas negativas, que é o número de elétrons. O que eu quero dizer? Um átomo na natureza, ele está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas aí, se ele, por exemplo, ele está neutro, o número de prótons é o número de elétrons, e ele perde um elétron. Perde um, tá? Se ele perde um elétron, ele vai ter mais prótons que elétrons, já que antes era tudo igual, né? E como você pode ver aqui, ó, prótons é carga positiva, como vocês já sabem. Se ele tem mais prótons que elétrons, quer dizer que ele está carregado positivamente. Ele está positivo, tá? E quando isso acontece, quando ele está positivo, nós chamamos de cátion, tá? Quando o contrário acontece, ao invés de perder, ele ganha elétrons, ele tem mais elétrons que prótons. Logo, ele está carregado negativamente. Logo, esse átomo ele é negativo. Quando um átomo é negativo, a gente chama de ânion, tá? Entenderam essa parte aí? Só lembrando aqui, ó. CD, elétrons, tem mais prótons que elétrons, então é um cátion. Se ele recebe elétrons, tem menos prótons que elétrons, então ele é um ânion. Vocês precisam saber disso, tá? Só um momento. Tá. Um exemplo, o átomo de sódio. Precisamos saber isso aqui, a formação do cátion sódio, tá? Você tem isso aqui, esse sinal de mais aqui tá errado, era para estar aqui no outro aqui. Mas vamos lá. Aqui o sódio, como ele é neutro, tá? O número de elétrons é o mesmo número de prótons. Você olhar a última camada energética aqui dele, ó, a última dele, ó, ele tem um elétron, né? E ele está neutro aqui. Se ele perde esse elétron, olha como fica aqui. A última camada energética não tem mais nenhum. Então nem precisava estar esse círculo aqui, tá? Poderia estar sem ele. Na verdade, deveria estar sem ele. Então, quando ele perdeu um elétron, ele ficou positivo, tem mais prótons que elétrons, e ele agora é um cátion. Tá? Esse sinal de mais deveria estar aqui. Agora vamos pegar o exemplo do cloro. O átomo de cloro. O átomo de cloro, ele tem 3 camadas energéticas, assim como o sódio também tem 3. Todos os dois estão no período 3 da tabela periódica. Tá? Então, ele tem 3 camadas. Na sua eletrosfera aqui, na última camada, se você contar, tem 7 elétrons. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então ele recebe mais um, que ele pode, no máximo pode ter 8. Tá? Em cada eletrosfera, em cada camada pode ter 8. Então se ele ganha mais um, ele fica com 8. Se ele ganhou um elétron, ele tem mais elétrons que prótons. Então ele está carregado negativamente. Ele está negativo, ó. Esse aqui está certo. Tá? Ganhou, fica negativo. Perdeu, fica positivo. Tá bom? Agora a gente vai para a ligação. Tá, voltando aqui. Como um fica positivo e o outro fica negativo, pela lei dos opostos se atraem, eles vão se atrair, tá? E veja como é que isso acontece. Você tem aqui o... Volta lá, Lucas. Voltei. É o quê? E agora? Obrigado. Nada. A atração entre os íons de cargas opostas. A lei de cargas opostas é o quê? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Bom, como vocês viram, aqui é o átomo de sódio e aqui o de cloro, tá? Os dois estão neutros. Só que, como o átomo de sódio ele não tem 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ele quer ficar com 8
na sua camada de valência. Então, o que ele tem que fazer? Olha, na segunda camada dele aqui, ele tem 8, né? E na última, ele só tem 1. Então, se ele perder esse 1 que ele tem lá na última, a sua camada de valência não vai ser mais a terceira, passa a ser a segunda, porque ela some, né? Ela vai ficar sem elétron nenhum, ela vai sumir. Então, o que ele faz? Ele tem que perder, vai ter que ceder esse elétron que está aqui. Vai ter que ceder para alguém que receba. E quem recebe um elétron, você pode ver o cloro, ó, na última camada dele aqui, na camada de valência dele, ele tem 7. E ele precisa de 8. Então é muito mais fácil dele ganhar 1 do que perder 7, né? Muito mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Então o que ele faz? Ele recebe esse 1 do sódio. Então o que acontece? O sódio perde esse daqui e fica com 8 na sua camada de valência, que passa a ser a segunda. E o cloro recebe esse que saiu lá do sódio. Recebe e fica aqui. Aí ele fica com 8 na sua camada de valência. Então todos dois ficam estáveis. Todos dois com 8 elétrons na camada de valência. Que é isso aqui, ó. Veja como o sódio ficou. Tinha 3, ficou apenas com 2 camadas, tá? O cloro continua com as 3, sendo que os dois têm 8 elétrons na sua camada de valência. E como eu já falei, ó, o sódio fica negativo e o cloro o sódio fica positivo e o cloro fica negativo. Como os opostos se atraem e ocorreu essa troca aqui, eles vão ficar juntinhos, eles vão se unir. Então o sódio mais o cloro vai formar uma substância só. Os dois elementos juntos formam uma só. Como vocês podem ver aqui, na legenda tem aqui embaixo, ó, o sódio estava neutro, perde um elétron, fica negativo. O cloro estava neutro, ganha um elétron, fica positivo. Aí você tem o sódio mais o cloro, você tem o NaCl, que é o cloreto de sódio. Tá? Então, entenderam isso aí? Alguma dúvida? Entenderam direitinho? E apoio. Eu não entendi, não. Informação demais? Posso passar? Não, né? Acho Professor, melhor ficar por aqui, né? tem que deixar os dois iguais, é? Os dois, todos eles têm que ficar no final com 8 elétrons na sua camada de valência. A camada de valência é a última camada, tá? Isso é uma Ok. ligação iônica. Isso é só o que vocês precisam entender. Aí você vai ver, né? Você primeiro tem que saber se o elemento é um metal ou um não metal, porque o metal, lá na tabela periódica, eu já dei aula disso também, o metal ele tem tendência a perder elétrons. Ele tem tendência a formar cátion. Em geral, sempre vai ser isso. Se é metal, ele vai ter que perder aquele elétron que está lá na sua camada de valência. Que está na sua camada, aí vai perder e vai se tornar um cátion, tá? Então, e o não metal, o contrário que acontece. Ele sempre vai ter que ganhar elétrons, tá? Mais na frente a gente vai detalhar isso mesmo. Estou até falando de ligação iônica mesmo, tá? Aqui mais falando o que acontece com eles. Alguma dúvida aí? Não? Então eu vou passar. Tá? Ainda falando sobre a atração entre eles, ó, como vocês podem ver, ó, como ele fica. Se une mesmo, tá? Aqui o vermelho seria o sódio, né? Que é menor, e o cloro seria o verde, que é o maior. Eles se unem mesmo, ficam entrelaçados, tá? Isso não é só um átomo com o outro que se junta. São vários átomos de cada um deles que se juntam e formam isso. Isso aqui basicamente é o cristal de sal que você vê, tá? O NaCl, o cloreto de sódio, ele é o sal de cozinha, tá? Cloreto de sódio. É o sal mesmo. Então são os cristalzinhos de sal, é isso aqui, tá? Cada um deles é um bichinho desse aqui. Então vai lá. O composto iônico, ele naturalmente tem, cada elemento está nulo, né? Quando você se junta, quando acontece o que eu acabei de explicar, você está formando um composto iônico. Veja o que acontece. Voltando aqui.
Cadê? Tá. Como as cargas deles são opostas, né? Um é positivo e outro é negativo, quando eles se unirem, esse corpo aí, esse átomo, esse conjunto aí, vai ficar nulo, tá? Nem positivo e nem negativo. Vai ficar exatamente nulo. É o que diz aqui. O composto iônico é quando você junta dois átomos, dois íons, né? Melhor dizendo. Você junta dois íons, você tem um composto iônico, que é o NaCl, né? O cloreto de sódio aqui, nesse caso. A ligação iônica, só para você entender o que é a ligação iônica, para a gente começar nela, tá? É quando um átomo, quando ocorre a transferência de um elétron de um átomo que tem tendência a ceder, geralmente um metal, para um átomo que tem tendência a receber um elétron, tá? Que em geral é um não metal. Entenderam essa parte aí? Imagina aí dois átomos, tá? Um é metal e o outro é não metal. Então, quando ocorre a transferência de um elétron de um metal para um não metal, isso aí é uma ligação iônica. Deixa eu só parar aqui que tá passando um carro fazendo barulho. Tá, entendeu isso aí? Essa parte? Quando é que ocorre a ligação iônica? Ficou todo mundo em silêncio, eu vou acreditar que todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, fale, nunca precisa saber disso. Não, repete. Eu não entendi, não, repete. Entendi não. Vamos lá. Quando é que ocorre a ligação iônica, tá? A iônica é quando um átomo que tem tendência a ceder, a perder elétrons, que em geral esses átomos são os átomos classificados como metais, e tem tendência a perder. Quando ocorre a transferência de um elétron entre um que tem tendência a perder e um que tem tendência a receber, que em geral é um não metal, quando isso acontece, essa transferência de elétrons entre eles, isso é uma ligação iônica, tá? Quando isso acontece, tá? Aconteceu a transferência de um metal para um não metal, os dois juntaram, ficaram lá um corpo neutro, é uma ligação iônica. A gente vai detalhar bem mais isso aí quando a gente entrar em ligação iônica mesmo, tá? Em geral, Nunca entendi, não. entendeu não, foi? Aqui. Agora você entende. Ó, quando isso aqui acontecer, ó, quando sair um elétron de um átomo que é um metal, isso aqui é um metal, tá? A gente viu já em aulas anteriores, na tabela periódica tem lá a separação de metal e não metal. Tem lá os elementos que são metais e os elementos que são não metais, tá? Então, quando ocorre de sair um elétron de um metal para outro não metal, isso é uma ligação iônica, tá? Quando sai o elétron do sódio e vai lá para o cloro, isso é uma ligação iônica. Então, basicamente isso. Tá? Em geral, nós podemos dizer que os elementos, você pega lá na tabela periódica, você vê todos os elementos que estão no grupo 1, 2 e 3, eles têm tendência a perder elétrons, a ceder elétrons. Tá? Em contrapartida, os elementos que estão no grupo 15, 16 e 17, que já é lá no final da tabela periódica, os elementos que estão nesses três grupos têm tendência a receber elétrons, tá? Só um minutinho, você espera só um minutinho aqui, vocês, tá? Rapidinho. Cronometrei, pode ir, vai. Voltei. Já passou, já. Não passou, não. Sim, se você pegar lá na tabela periódica, aqueles três primeiros grupos lá, eles são metais, tá? Só tem o terceiro que não é um metal, mas esses três aí têm tendência a ceder elétrons, eles têm essa tendência, tá? Ou melhor,
Os três são metais, até mais que eles ainda são metais, tá? Mas, em geral, trabalha-se com esses três primeiros que são, que eles têm mais tendência a ceder elétrons, e os últimos três lá, o último não, porque é um gás nobre, mas o 15, o 16 e o 17, esses três grupos, têm tendência a receber elétrons. Porque se você prestar atenção, ó, pega aqui, no grupo 1, se está no grupo 1, ele tem um elétron na camada de valência. Enquanto que no grupo 17, aqui também é com 7, ó, tem 7 elétrons na camada de valência. Se você pegar um daqui e colocar no elemento que está aqui, que tem 7, vai ficar com 8. Os dois ficam com 8, tá? O mesmo acontece se você pegar o do grupo 2 com o do grupo 16. Opa! E do grupo 3 com o grupo 15, tá? Se você somar 1 mais 7 dá 8, 2 mais 6 dá 8, e 3 mais 5 também dá 8. E é por isso que isso acontece, tá? Eu vou tentar trazer isso aí na tabela periódica para mostrar melhor a vocês depois. Vocês também podem olhar aí na tabela. Mas só precisa entender isso. Os três primeiros grupos, 1, 2, 3, tem tendência a ceder, enquanto o grupo 15, 16, 17 tem tendência a receber, tá? Esses três grupos são formados por não metais, tá? Por isso eles têm tendência a receber. Alguma dúvida aí? Entenderam essa parte? Entendi. Beleza. Vamos lá. Mostrando como é que a gente vai trabalhar isso mesmo, tá? A gente não vai estar fazendo aquele átomo lá, grandão, aquela bola cheia de circunferência, não. A gente vai representar, fazer as ligações iônicas dessa forma aí, tá? Olha como é. Nós temos um átomo, o Na, que é o sódio. Você vai escrever exatamente do jeito que tá aí, tá? O Na, e vai botar o número de elétrons que ele tem na camada de valência, você faz as bolinhas. No caso, o sódio, a gente viu que só tem um elétron na camada de valência. Então, a gente vai botar uma bolinha. Enquanto que o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, você faz o cloro, que é o Cl, né? Você faz o Cl e coloca 7 elétrons na camada de valência. Esses números aqui embaixo vocês não precisam colocar. É só para poder explicar melhor. Veja como é. A primeira camada tem 2, na segunda tem 8, na terceira tem 1. O cloro na primeira tem 2, na segunda 8, na terceira tem 7. Tá? Os átomos eles sempre tem, na penúltima, sempre tem 8. Tá? A penúltima sempre tem 8. Então vamos lá. Entenderam como é que a gente vai escrever? Vai escrever assim, para não fazer aquela bagaceira toda lá. Só precisa disso aí. Então, o que acontece? Você tem que escrever dessa forma. Aconteceu a troca de elétrons entre o sódio e o cloro, você tem que escrever desse jeitinho aqui, e fazer uma setinha saindo desse elétron aqui, e indo lá para onde ele vai ficar. Aí, em seguida, você faz isso. Pode ser uma seta, para dizer como ele ficou. Tá? Olha como ele ficou aí. O Na com o cátion, já que ele perdeu, fica com sinal de mais. E o cloro, o Cl, fica com sinal de menos, já que ele recebeu. Veja que a bolinha daqui sumiu, e olha para onde ela veio. Ela fica no cloro já. O cloro já tem 8 agora. Entendeu? É assim que você vai representar. Que para dizer que essa bolinha saiu daqui, ó. Alguém quer entrar na aula agora? Maíra? Eu estava na aula, não? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Você vai ter que fazer isso aqui, ó, mostrar certo o que acontece. Ó. Basicamente você está dizendo, vou tirar esse elétron aqui e colocar ele aqui. Basicamente você está dizendo isso, tá? E é o que acontece. Ó. Na frente você vai mostrar como ficou. Tirou daqui, ficou aqui. Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida aí? Professor, lá vai falar, né, quantos elétrons tem? Como é que é? Lá vai falar, na prova, vai falar quantos elétrons tem, ou a gente vai ter que saber? Rapaz, vocês vão ter que saber. Mas vocês, se vão fazer em casa, né? Se vai fazer em casa, tem a tabela periódica, né? A tabela periódica dá para você ver lá. Você olha o grupo dele. Se ele está no grupo 1,
ele tem um elétron na camada de valência. Se ele está no grupo 15, ele tem 5 elétrons. 15 termina com 5 lá, ó. Tá 5 elétrons na camada de valência. Capite? Ok. Beleza. Só um instantezinho que tem alguém. Número de São Paulo me ligando que vier. Só um minutinho, tá, pessoal? Valeu. Pessoal, realmente eu tenho que sair um minutinho mesmo. Agora vai ser um minuto mesmo, tá? Vai ser um segundo, não. Mas aí não tem problema. A gente, E fique por lá, mano. peraí, deixa eu só ver o assunto aqui, se dá pra eu continuar. Tá, dá pra continuar, terminar só um pouquinho aqui. Basicamente é isso, tá? Não tem muito o que continuar, não, senão vai ficar muita coisa pra vocês. O sódio mais o cloro forma o quê? Isso aqui vocês já entenderam, né? É verdade. Fica assim, ó. NaCl, cloreto de sódio. Na sua cozinha tem, e é o sal. Beleza? Então, tô gravando a aula, então vai ficar bem tranquilo aí. Vou mandar para vocês aí rever várias vezes. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? A gente só trabalhou agora com o sódio e o cloro, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula, no caso terça-feira, que isso se aplica em vários outros elementos, tá? Na verdade, eu já falei, né? Todos os elementos do 1, 2 e 3 e do grupo 15, 16 e 17. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Próxima aula a gente Ô, trabalha professor. mais. Sim, pode falar. Nada não, tchau. Beleza. Era só pra testar mesmo.